Olá, alunos, olá, alunas, professores, professoras, no ar mais um Sai Digital. Sai Digital quase 70. Olha, você que está conosco, caminhando em 69 no ar, hein? Logo 69. sim, então. Logo sim, mas, então. Mas isso é pra já. Pra já. Pra já. Professor Marcos. Diga lá, Miguel. Trabalhamos aqui, logo no que saiu, terminou o Enem, tema. foi um bom debate sobre a redação. Depois entrou outros temas no meio, o mais recente é sobre a morte do Fidel, mas nós tínhamos prometido retornar à ideia do Enem depois que você já tivesse corrigido as redações. Pois é, amigo. Me conte uma coisa. Nossos alunos conseguiram entender a proposta ou realmente aquilo que você tinha previsto, o tema, como foi construído, provocou distorções nos textos dos alunos? Ou os alunos mostraram desconhecimento sobre isso? Como é que foi? Completo desconhecimento. Completo desconhecimento. Confirmou-se mesmo, e muitos colegas que corrigiram redações explicitaram isso nos diálogos, nos debates necessários. Por quê? Porque essas provas do Exame Nacional, sobretudo a prova discursiva, e aliás fica aqui o registro de uma infeliz ideia, um pensamento do Ministério da Educação em acabar com a redação. Primeiro, não é viável sob nenhum aspecto, porque ao fazer isso, o MEC retirará do Enem a sua outorga de acesso ao ensino superior. Porque, a não ser que o próprio MEC revogue uma portaria do Ministério da Educação que obriga as instituições de ensino superior de todo o território nacional a promoverem redações como elemento de acesso ao ensino superior, à sua faculdade, e é elemento obrigatório, ou seja, sem redação ninguém entra no ensino superior. Existe a ventilação dessa ideia esdrúxula? Sem dúvida. Vamos voltar, nós temos como repartir com o nosso amigo, nossa amiga, você nosso aluno, aluna, e você nosso colega professor, professora. Tem como repartir isso sim. Veja, Lércio, lá atrás vamos olhar para o governo Fernando Henrique Cardoso, FHC. governo FHC. O governo FHC, ele teve a sua vertente de 1994 a 1998, 1994, e depois ele viveu em 1998 com aquela questão de reeleição. Então, 2 mandatos. Para qualquer indivíduo que estude um pouco sobre esse processo de reeleição, sabe que ele foi mandrake. Mas totalmente mandrake. Mas a paixão, não é paixão política, raciocine. Qualquer elemento político nesse país que se altera do ponto de vista eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, para as próximas eleições, não para o próximo mandato. Então o que aconteceu? A reeleição foi conquistada no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Acho que o senhor usou o verbo errado, conquistada. Não foi comprada? Foi no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. E ele deveria valer só para 98 a 2000 em diante, 2002, 2004, mas não no próprio processo dele. Mas tudo bem, se deu isso. Não? E já está posta. E o que acontece é que quem administrava o MEC à época? O senhor Paulo Renato Souza. Então, o senhor Paulo Renato Souza era o ministro, foi o ministro da Educação nesse país. Já falecido, né? Já falecido. E ele teve a batuta do MEC nas suas mãos durante muitos anos. Pois bem, um fato relevante com o senhor Paulo Renato Souza. Na virada do século XX para o século XXI, o MEC entendeu que havia poucas instituições de ensino superior. Então era necessário oportunizar mais instituições de ensino superior. Até aí, pouco provável que alguém discorde. Tá? E eu lembro de uma frase de alguns economistas sobre essa popularização do ensino superior, dizendo o seguinte, que o mercado iria regular essas universidades, que os alunos que um dia tivessem uma formação ruim, voltariam para cobrar da universidade o curso que eles não tiveram. Ora, não foi bem assim, não foi bem assim. Como existia um fechamento, era difícil abrir uma faculdade, Paulo Renato Souza conseguiu e permitiu a expansão do ensino superior. Ao permitir essa expansão do ensino superior,
ele fez, muito bem, um favor aos alunos que antes ficavam apenas voltados para as instituições públicas, as federais, e para uma ou outra grande privada. Então surgiram mais instituições privadas, particulares de ensino superior. Até aí, ótimo. Só que sempre temos em nosso país, e isso é quase próprio do nosso DNA, país chamado Brasil, nação chamada Brasil, os aproveitadores, os espertinhos, os filhos da lei de Gerson, com todo respeito a Gerson na sua infeliz lei, né? Infeliz demanda, a lei da vantagem. E algumas instituições de ensino superior, caricatas, abriam as suas portas com o chamariz do direito. O Brasil, hoje, estamos em 2016, tem mais de 1 milhão de advogados funcionando. É um país da advocacia, impressionante como advogado nesse país. Alguns bem formados, alguns totalmente deformados, certo? Mas muito bem. Então, certas faculdades abriram-se, Laércio, para trazer alunos para Direito e outras faculdades. Que é um curso fácil, né? Sim, ó. Direito é um curso fácil para você fazer, não exige laboratório, nada. Qualquer buraco, e ganha muito bem. Hoje as mensalidades em Direito, aqui em Curitiba, você de todo o Brasil que nos acompanha, nós temos mensalidades com um pouco mais de R$1.000. Você tem 40 alunos em sala, às vezes tem 60, tem 80, você tem ali 60, 50 mil reais e com a sua folha de pagamento você não chega a gastar 20. Então, de custo, você tem quase 50%, 60% de lucratividade em cima de uma turma. Né? É espetacularmente bom. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Para você entender. Como abriu-se demais, as pessoas começaram a perceber que entrava quem queria. Porque as faculdades, essas más faculdades, transformaram-se em local para armazenar dinheiro. Não formavam ninguém, deformavam e ganhavam dinheiro daquela gente que acabava desfilando com pastinha, né, de tal faculdade, mas que na verdade não aprendia nada e deixava o seu dinheirinho lá. O Fantástico, da Rede Globo, fez o seguinte, contratou um analfabeto puro sangue, mas puríssimo sangue, lá nos idos de 2000 para 2002. Inscreveu este analfabeto no vestibular. Esse analfabeto não sofre, mas era analfabeto, mas sequer o nome, só que ensinaram o nome para ele e ensinaram a marcar X. Então pegou ali A, ele marcava o Xzinho no gabarito, ensinaram isso para ele, e ele marcou todas as As, de todas as questões. Números ele sabia. E assinou o nome. Ele foi aprovado em 8º lugar. Você vê. Em São Paulo. Fizeram no Rio de Janeiro, foi aprovado em 13º lugar. Do outro analfabeto, outra situação, 2 analfabetos. A partir daí, o Fantástico fez o seu estardalhaço, dizendo que analfabetos poderiam ingressar no ensino superior. O Ministério se defendeu, dizendo que não pode, porque, na verdade, aí eles vão ter que comprovar com o certificado de conclusão do ensino médio, 2º grau, a época, e blá, blá, blá. Tá? A desculpa para mostrar a ineficácia. A partir disso, o senhor Paulo Renato Souza baixou uma portaria que obriga as instituições de ensino superior a aceitarem as matrículas dos alunos desde que eles tenham feito o vestibular, passado no vestibular, mas com a redação como obrigatória e eliminatória. A redação que, depois disso, os alunos passaram a escrever mais. Sim, sem dúvida. Essa ideia, não dá para dizer que ela foi ruim. Não, foi muito boa. Gente que não faria nenhuma redação por ano passou a fazer no mínimo 5, 6 redações. Mas você percebeu que é por causa disso que dizer que a redação tem que sair do exame nacional é revogar uma portaria que tem hoje 14 anos. E que deu certo. Que deu certo. Certo, não dá para, é uma coisa muito boa. Fez o nosso aluno pensar. A gente vê durante o ano os alunos discutindo, perguntando que tema pode ser que vai cair, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender que eu não sei. E fazendo a relação com outras disciplinas. E sim, vai perguntar para o professor de história, de sociologia, de filosofia, de biologia. Por exemplo, quando os alunos fizeram redações sobre a questão da dengue, muitos, não foi cobrado a questão da dengue, mas eles aprenderam a escrever sobre a dengue. Certíssimo. Um exemplo. E para quem eles perguntaram isso? Para o professor de biologia. Então, essa ideia tem que ser ampliada. E não cortada. Agora, voltando ao tema da redação mesmo, né? Por que esse corte na redação? Alega o Ministério, a ideia parte do senhor Mendonça, o Mendoncinho, o atual ministro da Educação, e da senhora Fini, que é a diretora do INEP, para reduzir o Enem 2017 para um dia apenas, só no domingo, eliminaria a questão dos que guardam o sábado como seu dia santificado,
Isso é decente, inclusive, por quê? Porque o que fazem com essas pessoas, com esses alunos, é criminoso. Sim. Eles entram no mesmo horário que os outros e eles só saem à meia-noite, meia-noite e 30, para voltar no dia seguinte. Isso é criminoso, tá? É criminoso mesmo. Mas então, para deixar todos no domingo, e daí eliminaria a redação por causa dos custos. Sabe por que a redação tem custos elevados, professor Laércio? Por causa do consórcio que administra a relação. A redação não é por causa dos corretores e do processo em si. O processo pode ser bem mais enxuto. Não entendi. Consórcio. Um consórcio contratado pelo Ministério da Educação, que administra isso e que acabou ao longo da história uma empresa promovendo, privada, sem dúvida, ligado à Universidade Nacional de Brasília, promovendo uma série de situações, no mínimo, curiosas. Por exemplo, o pagamento dos professores e a sua demora em acontecer. Os professores corrigem redações dos vários corretores até os idos do início de dezembro, e depois eles vão ver esse pagamento lá em fevereiro, março do ano subsequente. Quantas redações por professor em média? Cada professor tem um universo de 1.000 a 3.000 redações, essa tem sido a média, oscilando de corretor para corretor, e passando por um processo rigorosíssimo, de extremo valor. Isso é muito bom para o aluno. Então, o aluno que receber a nota do Exame Nacional de Redação em janeiro de 2017, dentro desse tema, ele tem a certeza, a sua redação foi muito bem corrigida, muito bem avaliada. É pouco provável que outra nota que não seja aquela dada fosse administrada a redação. Tá, o aluno vai receber uma nota, mas mais que isso, vai receber também a redação para ele poder discutir. Ele pode mais tarde requisitar a sua redação para analisar, para encaminhar para outra pessoa, para análise, outras pessoas. O tema vai ser debatido ainda ao longo do ano de 2017, com certeza. O que aconteceu em muitos textos, e o que é normal do aluno, é que a visão que o aluno tem da intolerância religiosa no Brasil, ela é muito rasa. Então, é isso que eu quero te perguntar. Que tipo de ideias apareceram nessas redações? Claro, não vai citar nomes, quer dizer, nem tem acesso aos nomes, né? Não existe. Nem tem acesso aos nomes. Que tipo de ideia apareceu que foram consideradas erradas? A intolerância em todos os níveis, inclusive no religioso. Então, não se colocaram... O aluno foi intolerante. Não se colocou só a religião, ele partiu para a intolerância em tudo, usou a intolerância de gênero, a misoginia, as situações misóginas e tudo mais, usou tudo. Ele não chegou a entrar na questão da intolerância religiosa. E quando o fez defesa de um ponto de vista. Ou citou muito os africanos que vieram para o Brasil. Então, o candomblé, a umbanda, o judaísmo. Ele acabou não discutindo a liberdade de expressão que o indivíduo tem neste país laico ao seguir determinada religião. Esse era o ponto central, é porque também essa temática, o combate, né? Como se combate, já é uma proposta de intervenção, professor Laércio, já é uma proposta, só que as propostas, elas só caberiam se elas viessem alicerçadas naqueles 3 atores que nós, você e eu já insistimos em trabalhar aqui, ou seja, o governo, Sim. o indivíduo e a sociedade. Então, o que nós vimos muitas vezes, educação, porque daí a educação melhora. Mas a educação é muito simplista dizer isso, era necessário ir além. Mas que tipo de educação? Primeiro que temos as escolas confessionais, e elas seguem uma determinada linha que, em tese, não obedece nem um pouquinho à questão religiosa. A gente sabe que tem escolas que não aceitam falar sobre a evolução, é o criacionismo. Como é que o aluno que numa escola que ele aprende só o criacionismo, que não é teoria, é dogma, e não aprende uma teoria científica, que é a evolução, vai ser tolerante? É quase impossível. Quase impossível. Então, essas relações, elas se construíram de maneira perigosa nos textos. Além disso, muitos textos com pouquíssimas linhas, é um paradoxo aí. Mas então, muitos com poucas linhas. Por que poucas linhas? Porque não tinham que escrever. Não consegui escrever, porque os textos de apoio nesse ano, em especial, na redação do Enem desse ano, 2016, os textos de apoio foram muito pequenos. Ou seja, o aluno não sabia, quer dizer, ele não tinha onde buscar e também não tinha conteúdo. Não tinha, exatamente, e por não ter conteúdo, ele não discorreu sobre isso. Porque o seu texto é maior e até podia dar uma floreada ali, buscar uma ideia ou relembrar uma ideia. O que observei também, conversando com alunos, muitos não construíram a proposta de intervenção, apesar de o tema... A despeito de o tema ser uma proposta de intervenção, ele não construiu a dele. Ele não conseguiu
trabalhar. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Perdão. Em quase 1000 questões, quantas notas 1000? Nenhuma. 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 Dramático isso. Dramático, porque aí foram muitas notas baixas. E quantas abaixo de 5? Mais ou menos, uma média? Vamos lá com 65%. É pouco, né? Significa aí que nós temos aí alguns problemas, fazendo estruturais. Uma leitura rápida aí. Professor de História, professor de Geografia, errou muito, porque a questão da religiosidade está dentro da Geografia e da História. O professor de Geografia trabalha na Sociologia, na Filosofia, mas vamos pensar essas duas que têm o dobro das aulas de Sociologia e Filosofia. Então, são 4 disciplinas que têm a obrigação de trabalhar isso. Nós, professores, erramos, porque se o aluno não tem conteúdo... Falhou o professor. alguma coisa. Mas é responsabilidade nossa acharmos uma solução. Automaticamente, os alunos mostraram isso onde? Nos textos. Agora, nós veremos a segunda aplicação do Exame Nacional, professor Laércio, aquela aplicação que substituiu a segunda aplicação normal, que é a PPL, nós estamos habituados a fazê-la, a trabalhar com ela. Essa segunda aplicação foi exclusivamente montada para aquelas pessoas que tiveram o Exame Nacional adiado. Vai ser um tema aqui. Isso, nós teremos já condições de reverberar isso para saber qual comparação, foi a outra temática abordada. E na sequência, ainda no frigir do ano 2016, a terceira aplicação, que é a do PPL. O PPL traduz assim... Privados de liberdade. Ou seja, aquele pessoal que está na prisão tem direito a fazer isso, é importante que se faça. É indiscutível que um caminho para, se um dia essas pessoas forem... Ressocialização. Voltarem para a sociedade, né, tem que estar preparada. E deveria ser muito mais, né? Com toda certeza. As prisões deveriam ser escolas, que o cara passasse a parte do seu tempo produzindo, criando, estudando. Infelizmente não é em nosso país desse jeito. Redação, pense, você tem um debate aí. Além de imaginar como foi o seu texto, poder rever o seu texto sobre a questão da religiosidade. Discutir essa ideia que pode ser cortada a redação. Isso seria um retrocesso em termos de país. Absoluto, absoluto. Colocar isso em debate, reclamar com o seu deputado, com o seu senador, com o seu vereador, com o seu prefeito. Para pressionar Todos precisam ser pressionados para que a redação permaneça. Isso pode ajudar, é um dos encaminhamentos para que nós melhoramos o nosso ensino. Falou, meu amigão. Grande abraço. 100%. Fechamos Até a conta, próxima. A gente se vê. Até mais. Aos 70 milhões em ações.